E se eu lhe dissesse que na Bíblia não há apenas poder espiritual, mas também modelos financeiros que têm feito as pessoas prosperarem há séculos? Enquanto o mundo teme inflação, crises e recessão, a palavra de Deus continua sendo o manual econômico mais infalível já escrito. E o mais surpreendente é que muitos crentes não o aplicam. Milhares de pessoas rezam, trabalham duro, frequentam a igreja e ainda assim se encontram presas em ciclos de dívidas, estresse e escassez. Não porque falte fé, mas porque falta sabedoria prática para gerar uma renda sólida e abençoada. Fé sem mordomia é como um poço sem corda. Há água, mas não há acesso a ela. Deus não nos criou apenas para sobreviver. Ele nos criou com propósito, criatividade e capacidade de gerar riqueza, empreender empreendimentos significativos e construir negócios prósperos. Mas ignorar os princípios que ele deixou traz consequências: ansiedade, dependência e frustração financeira. Já aconteceu com você? Neste vídeo vou revelar a você 4 negócios infalíveis, segundo a Bíblia. Essas não são promessas vazias ou esquemas para enriquecimento rápido. Eles são modelos divinos que funcionaram em tempos de guerra, fome e crise, e que ainda funcionam hoje. Porque quando você empreende com sabedoria e fé, Deus sustenta seus passos. Fique até o final, porque o quarto modelo pode ser exatamente o que você está procurando. E se você realmente quiser se aprofundar neste assunto, não perca a playlist Negócios de Sucesso segundo a Bíblia, que deixarei no final deste vídeo. Lá você verá como aplicar esses princípios com mais profundidade e estratégia. Agora, vamos começar com uma verdade desconfortável, mas transformadora. O maior erro que muitos cristãos cometem não é a falta de fé, mas sim a desconexão entre sua fé e suas decisões financeiras. Eles acreditam em milagres, rezam por provisão, mas continuam agindo de acordo com o sistema do mundo. Gastos impulsivos, dependência de um único salário e sem nenhum planejamento. Deus não abençoa o caos. Ele abençoa a obediência e a ordem. A Bíblia está cheia de princípios econômicos, mas poucas igrejas as ensinam. O resultado: pessoas cheias de amor a Deus, mas desprovidas de direção financeira. Eles vivem mês após mês endividados, estressados, se perguntando por que a bênção não chega. Mas a bênção não cai do céu. Ela é ativada com sabedoria e ação. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre fé e oração juntas. Por quê? Porque eu sabia que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Não é possível separar sua vida espiritual de suas finanças. Quando você ignora princípios como semeadura, mordomia e diversificação, você bloqueia o que Deus quer multiplicar. Muitas pessoas acreditam que ter um emprego estável é suficiente, mas isso não é estabilidade, é vulnerabilidade. Basta uma crise, uma demissão ou uma doença, e tudo desmorona. Enquanto isso, a Bíblia diz: o homem sábio vê o perigo e se prepara. Não somos chamados a reagir com medo, mas a construir com visão. Não se trata de ganância, mas de responsabilidade. Deus não quer que você trabalhe só para pagar contas. Ele quer que você seja um canal de bênção, que tenha paz financeira, que possa semear no seu reino e sustentar seu lar sem medo. A escassez não é seu destino, é uma estação que você pode transformar. É por isso que hoje começamos uma nova jornada. Uma jornada de sabedoria financeira bíblica, de negócios com propósito, de uma mentalidade de abundância apoiada pelo céu. E o primeiro modelo que vamos estudar vai quebrar seu molde, porque não é apenas sábio, é divino. Negócios. Número 1. Diversificação de fontes de renda. A Bíblia disse isso séculos antes de Wall Street ou qualquer guru financeiro existir. Eclesiastes 11:2 diz: dividam por 7 e até por 8, porque vocês não sabem que mal virá sobre a terra. Isso não é poesia, é uma estratégia de proteção econômica que surgiu do nada.
Diversificar não é moderno, é bíblico. Dependência de uma única fonte é uma dependência perigosa. Quantas vezes você já ouviu que um bom emprego é suficiente, mas basta uma crise, uma demissão, uma doença e tudo desmorona? Deus quer que sua provisão não dependa de um único canal, mas flua de vários ângulos, como um rio bem alimentado. A maioria das pessoas constrói sua economia em um único pilar, mas uma casa não fica em um único pilar. É por isso que casas inteiras desmoronam ao menor choque. A Bíblia nos chama para sermos progressistas, sábios e estratégicos. Diversificação é prevenção espiritual. Hoje você tem mais oportunidades do que nunca. Crie renda passiva, venda produtos digitais, monetize talentos, seja mentor e invista a longo prazo. Você não precisa de capital, você precisa de visão. E visão é saber ver oportunidades onde outros só veem limitações. Deus lhe deu dons, você os está usando. Jesus multiplicou os pães e os peixes, mas não sem antes organizá-los. Antes do milagre havia estratégia. O mesmo vale para sua renda. Se você só espera por aumento ou uma bênção, você está limitando o céu. Mas se você estruturar seus talentos com intenção, você prepara o terreno para Deus multiplicá-los. Um homem na Argentina perdeu o emprego durante a pandemia. Em vez de se desesperar, ele começou a gravar vídeos ensinando o que sabia. Carpintaria básica. Em menos de 6 meses, ele estava ganhando mais com seus cursos digitais do que com seu salário anterior. O que mudou? O canal. Deus continuou a prover, mas de uma maneira diferente. Hoje você pode começar com algo pequeno. Venda produtos em que você é bom. Ofereça serviços simples. Crie conteúdo útil. Escreva um e-book. Alugue um espaço. Invista em algo que produza. O que importa não é o tamanho da ideia, mas a intenção do coração e a sabedoria por trás da ação. A diversificação também é um ato de fé. Ou seja, Senhor, eu não me fecho no que é cômodo, eu me abro para o que tu podes fazer além do meu salário. E quando você faz isso com diligência e obediência, você descobre que Deus nunca se limita a uma única fonte. Até grandes empresários entenderam isso. Livros como The Money Code, de Raymond Sams, mostram que a liberdade financeira é construída com múltiplas rendas. Embora não digam abertamente, esses princípios nascem da sabedoria da Bíblia. Deus sempre teve a economia mais estável. Mas aqui vem a parte mais importante. O que fazer com tanta sabedoria se você não sabe por onde começar? Por isso preparei algo especial, um material que já transformou a mentalidade de muitos. Meu e-book exclusivo, com 10 princípios financeiros bíblicos e um desafio prático de 30 dias. São estratégias que não apenas informam, mas transformam. Muitas pessoas pensam que sabem administrar dinheiro, mas nunca aplicaram as leis espirituais corretas. Este livro revela esses segredos ocultos e mostra como aplicar a verdade de Deus para criar um sistema financeiro abençoado. O link está no primeiro comentário fixado. Clique aqui para acessar este conteúdo enriquecedor. E agora que abrimos nossas mentes para novas fontes, prepare-se. O que está por vir não é apenas estável, é eterno. Negócio número 2. Terrenos e imóveis. Desde os primeiros capítulos de Gênesis, Deus usou a terra como um símbolo de bênção, aliança e legado, quando disse a Abraão: olhe para a terra, para você e seus descendentes para sempre. Gênesis 13.117. Ele não apenas lhe deu espaço físico, mas também autoridade, um futuro e uma fonte inesgotável de provisão. A terra representa estabilidade. Não depende de moda ou algoritmos. Ele não é hackeado ou destruído por uma crise digital. Enquanto muitos perseguem moedas digitais voláteis, a terra continua a crescer, produzindo e sustentando gerações. É um dos bens mais bíblicos que existem. O sistema quer que você acredite que investir em imóveis é só para os ricos,
Mas hoje, existem lotes rurais acessíveis, fundos imobiliários, terrenos em desenvolvimento urbano, casas para reformar e até mesmo projetos colaborativos. Não é uma pergunta de dinheiro, é uma questão de visão e estratégia. Um homem na Colômbia, pedreiro de profissão, começou a comprar pequenos lotes de terra em áreas remotas. Depois de 10 anos, sem empréstimos nem luxos, ele já tinha 5 lotes que triplicaram de valor. Seu segredo: perseverança, oração e fé. Porque quem semeia na terra, semeia em herança. Deus não quer que você apenas habite, Ele quer que você possua. A diferença entre alugar e comprar uma casa não é apenas econômica, é espiritual. Possuir terras é um ato profético. Você está dizendo: aqui está o reino de Deus manifestado. Aqui haverá provisão e propósito. Mesmo quando Jesus veio, ele foi enterrado em um túmulo emprestado. Mas a Bíblia diz que na Nova Jerusalém todos terão seu lugar. Deus é um Deus de território, de herança, de estabelecimento. Sua terra pode ser literal ou simbólica, mas Deus quer que você tome posse dela. Há quem gaste tudo o que tem em prazeres imediatos, mas outros com a mesma quantia estão comprando espaço. Metros que darão frutos, hectares que sustentarão famílias. Não se trata de quantidade, mas de discernimento. Os sábios investem em coisas que não se desvalorizam. A terra também é uma oportunidade para o empreendedorismo. Agricultura, alojamento rural, alugueres, centros de reforma, projetos sociais. É mais que investimento, é multiplicação. E onde há multiplicação proposital, Deus a sustenta, porque a terra não produz apenas frutos físicos, mas também produz legado. E se você está pensando que isso não é para mim, pare. Deus não criou você para viver limitado. Talvez você não consiga comprar hoje, mas pode orar, planejar, semear e agir com propósito. A terra que mudará seu destino pode estar mais perto do que você imagina. E se você estiver com dificuldades financeiras ou emocionais hoje, ou se esse assunto tocou profundamente você, deixe seu pedido de oração nos comentários. Você não está sozinho. Estamos aqui para interceder por você. E também encorajo você a ler um comentário e orar por outra pessoa. Quando oramos uns pelos outros, o céu se move. Negócio número 3. Educação como um ativo. Provérbios 4:7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire sabedoria, e com tudo o que tens, adquire entendimento. A educação não é um luxo moderno, é uma instrução espiritual e um investimento eterno. O que você sabe pode ser transformado em provisão, influência e legado se você decidir usá-lo bem. Vivemos na era do conhecimento. Transformar o que você aprendeu em uma fonte de renda nunca foi tão fácil. Pessoas comuns estão prosperando ensinando de tudo, desde criação de filhos, finanças pessoais, culinária, carpintaria, tecnologia e até mesmo valores cristãos. Sua experiência pode ser seu maior patrimônio. Jesus nunca construiu templos físicos nem escreveu livros, mas ele ensinou. Seu legado foi baseado em princípios, parábolas e sabedoria viva. Sua educação espiritual transformou o mundo inteiro, e essa é a chave. A verdadeira riqueza não é o quanto você tem, mas o quanto você pode multiplicar com o que você sabe. Hoje, você pode gravar uma aula, escrever um e-book, oferecer mentoria, formar um grupo online ou até mesmo dar aulas de graça quando começar. A educação não se esgota, não se desvaloriza, não necessita de inventário físico. É uma mina de valor que pode ser escalada sem limites. Maria, mãe de 3 filhos no Peru, começou a dar aulas virtuais de panificação usando seu celular. No início ninguém a viu, mas ela persistiu. Hoje ela tem milhares de seguidores, uma academia digital e ajudou outras mulheres a começar negócios em casa. Sua ferramenta, o que ela conhecia desde criança.
Muitas pessoas subestimam seus próprios talentos porque acreditam que já existe muita concorrência. Mas isso não é verdade. Ninguém ensina como você. Ninguém viveu o que você viveu. Sua história é uma mensagem que pode libertar outros. Seu processo pode ser um guia transformador. Investir em educação não é apenas aprender, é expandir, é se preparar para o futuro pelo qual você está orando. É assumir o controle do seu desenvolvimento pessoal e dizer: não vou ficar onde estou, vou crescer para servir melhor. Deus prospera aqueles que se preparam. Até mesmo livros seculares como Antifrágil, de Nassim Taleb, mostram que a sabedoria é a única coisa que aumenta de valor com o tempo. Mas a Bíblia já dizia há milênios: a sabedoria espiritual e prática é um tesouro eterno, e aqueles que a cultivam prosperam. Você pode não saber por onde começar, mas comece apreciando o que você sabe. Escreva, ensine, compartilhe, estruture suas ideias. Você pode estar a um passo de transformar sua mente em uma fonte de renda sustentável. Deus não lhe deu sabedoria para esconder, mas para multiplicar. E se esta mensagem tocou seu espírito, faça um ato de fé agora. Escreva nos comentários: declaro que o que sei será uma fonte de bênção. Não é apenas uma frase, é uma ativação espiritual. Comente, ative sua fé e veja Deus começar a abrir portas inesperadas. Negócio número 4. Transporte e economia em movimento. Naum 2:4 diz: carruagens correm pelas ruas, atravessam as praças a toda velocidade, o que para muitos é apenas uma imagem urbana, para outros é uma profecia econômica. Onde há movimento, há oferta fluindo. Desde os tempos antigos, a mobilidade tem sido fundamental para a troca, o comércio e a expansão. No mundo moderno, o transporte não é mais apenas uma necessidade, é uma oportunidade. Plataformas como Uber, Rappi, Bolt, Cabify e até entregas de bicicleta e moto abriram caminhos de entrada antes impensáveis. O que antes era apenas uma despesa, agora pode se tornar um negócio. O sistema diz para você comprar um carro caro para impressionar. Deus lhe diz: coloque em prática o que você tem. Algumas pessoas usam seus veículos para entregar produtos, transportar pessoas, apoiar comunidades, proporcionar turismo local ou até mesmo criar empregos para outras pessoas. Tudo depende de como você vê. Jesus e os discípulos viajaram a pé, em jumentos e em barcos. O reino sempre esteve em movimento, e até hoje os negócios abençoados por Deus estão em movimento. Porque fé sem ação não é fé, e talento sem utilidade enferruja. O que você tem em mãos que poderia mobilizar? Pedro em seu barco, Elias com sua capa, Paulo com seu conhecimento. Cada um usou o que tinha. O movimento nem sempre é literal, mas é espiritual. Quando você decide se mover, algo invisível também é ativado. Não é sobre o veículo, é sobre a disposição. Há pessoas que compraram uma motocicleta usada, a transformaram em um veículo de entrega, e agora têm microempresas com 3 ou 4 funcionários. O que mudou? Não o recurso, mas a fé em ação. Porque Deus não abençoa a passividade, Ele abençoa a diligência estratégica. Mesmo sem seu próprio veículo, você pode começar um negócio de mobilidade, vender entrega de comida, criar serviços de logística, coordenar o transporte escolar ou ajudar os idosos. O problema não é falta de recursos, é falta de visão. E isso é obtido através da oração e do planejamento sábio. Algumas pessoas esperam o momento perfeito para começar, mas o momento perfeito é quando você decide que não vai esperar mais. Se você tem saúde, tempo, energia e propósito, você tem tudo o que precisa para começar. Deus multiplica o que se move com intenção. O movimento também protege contra a estagnação mental. Quando você sai, você vê oportunidades. Quando você serve, você ouve as necessidades. Quando você decide caminhar com propósito,
Provisão é encontrada ao longo do caminho. Não espere para ter mais. Comece com o que você já tem. E se você quiser receber mais conteúdo como esse, de forma antecipada, aprofundada e exclusiva, considere entrar para o clube de membros deste canal. Lá, compartilhamos treinamento especial, ferramentas práticas e princípios espirituais que não são tornados públicos, e você ajuda esta mensagem a continuar impactando vidas. Clique em participar ou no link na descrição. C. Parte desta comunidade de visionários que constroem com fé. Obstáculo 1. Dívida descontrolada. Provérbios 22, 7 nos confronta. O que toma emprestado é servo do que empresta. Vivemos em uma geração em que o crédito se tornou tão normalizado que ninguém mais o questiona. Mas o que é visto como uma ferramenta muitas vezes se torna uma corrente invisível que se aperta mais a cada mês. Milhões de pessoas estão presas em taxas, juros e cartões de crédito que corroem sua paz. E o mais alarmante, não por necessidade, mas por ansiedade. Eles compram para impressionar, para compensar lacunas, para parecerem bem-sucedidos aos olhos dos outros. Mas por trás da fachada há estresse, medo e escravidão financeira. Deus não nos criou para trabalhar apenas para pagar contas. Existem dívidas sensatas, como investir em educação ou em um negócio. Mas mesmo essas devem ser administradas com propósito, não com emoção. A verdadeira riqueza não é ter mais, é dever menos e viver em paz. Obstáculo 2. Preguiça espiritual e falta de disciplina. Provérbios 601 nos alerta. Um pouco de sono, um pequeno cochilo, e você será surpreendido pela pobreza. Isto não é apenas preguiça física, mas preguiça espiritual. Pessoas com ideias brilhantes, mas que nunca as executam. Eles têm visão, mas não perseverança. Eles rezam, mas não agem. O reino não avança com intenções, avança com diligência. Deus abençoa aqueles que acordam cedo, aqueles que organizam o seu dia, aqueles que administram bem o seu tempo. Não se trata de fazer muito, mas de ser fiel nas pequenas coisas, dia após dia, passo a passo. Muitos esperam por uma grande oportunidade, mas desprezam as pequenas. Eles não valorizam tarefas simples, não arrumam a casa, não entregam qualidade no dia a dia. Mas é aí que a excelência é comprovada. Disciplina é a ponte entre visão e manifestação. Obstáculo 3. Falta de propósito nos negócios de Santiago. 4.3 diz: Eles pedem e não recebem, porque pedem com intenção errada, para gastar em seus prazeres. Muitas empresas falham não por falta de habilidade, mas por falta de propósito. Eles são movidos pelo ego, pela competição, pela vaidade. E Deus não apoia isso. Quando o coração é torto, o projeto é contaminado. Você pode ter a melhor ideia, mas se a motivação for errada, a bênção é interrompida. Deus não multiplica o orgulho, ele multiplica o propósito. Seu negócio precisa ter uma razão que transcenda dinheiro. Pergunte a si mesmo: por que quero prosperar? O que farei com a abundância? Quem eu vou abençoar? Quando essas respostas se alinham com o reino, então Deus as apoia. Não é apenas um empreendimento, é uma missão. Quarto obstáculo: não semear no reino. Lucas 6:38 deixa isso claro. Dê, e lhe será dado. Muitos querem receber, mas não semeiam. Eles consomem conteúdo, absorvem sabedoria, aplicam princípios, mas não honram a Deus com seus recursos. E isso fecha os canais espirituais de provisão. Não estamos falando apenas de dízimos e ofertas. Semear também é ajudar, apoiar, compartilhar, investir em vidas, em causas, na expansão do reino. Quando tudo que entra fica em você, a bênção fica estagnada. Mas quando você deixa ir, o céu flui. Se você quer colher abundantemente, semeie generosamente, não por obrigação, mas por revelação, porque vocês entenderam que a economia de Deus não se baseia na acumulação,
mas na circulação. O que você planta com fé, volta multiplicado. Não eram apenas ideias, eram princípios eternos. O que você aprendeu hoje não é teoria financeira, é revelação divina. Eles são negócios infalíveis, porque são projetados pelo próprio Criador, não pelo mercado. E a questão não é se elas funcionam. A questão é: você vai aplicá-las? Talvez hoje você se encontre limitado por dívidas, pela falta de oportunidades, pelo medo de começar. Mas lembre-se disso. A prosperidade não começa com dinheiro. Ela começa com uma decisão. Uma decisão de obedecer, de semear, de agir com fé. Uma decisão de sair do sistema do mundo e entrar no sistema do reino. E se em algum momento, se você foi tocado por este conteúdo, deixe seu pedido de oração nos comentários. Queremos orar com você e por você. E se você viu o poder dessas verdades, não se esqueça de escrever como um ato profético. Declaro que o que sei será uma fonte de bênção. Isso não é apenas uma frase. É o começo de uma nova era. É o seu próximo passo, seu guia prático, sua chave para uma estratégia celestial. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esclarecimento financeiro e dê um joinha se ele foi inspirador para você. Peça sabedoria, ande com propósito e prepare-se para ver Deus agir em seu negócio. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. E lembre-se, isso não termina aqui. Ainda há mais para descobrir.